Bom, nosso trabalho é fazer a usinagem desses sólidos aqui. Eu vou explicar como que a gente fez a separação das superfícies compostas que formam esse sólido. Bom, a gente tem primeiramente ali o cilindro, esse semicilindro aqui, que vai dessa parte aqui, que vai do x negativo de menos 2 a 0. A gente tem a parte de baixo aqui, que é uma superfície cilíndrica parabólica, que vai de menos 2 a 0 no y, e a parte de cima, que vai da parte de 0 a 2 positivo. E tem os dois planos, z igual a 0, que é esse daqui, e o plano z igual a 8, limitando aqui a nosso sólido. Basicamente, essa é a estrutura do sólido e da superfície que o forma. O cálculo do volume do sólido é dado pela integral tripla de 1 dV, e o cálculo da massa do sólido é dado pela integral tripla da função densidade vezes dV. A integral tripla ela pode ser escrita de três formas: na forma cartesiana, cilíndrica e esférica. O nosso sólido ele não pode ser escrito na forma esférica, porque o sólido como um todo não tem característica esférica. Ele não pode ser escrito na forma cilíndrica, porque às vezes as três regiões de projeção não têm característica circular. Bom, analisando nossa integral por cortes no eixo x, a gente teria uma região formada por um retângulo de 4 por 8, porém essa integral seria inviável, porque nós teríamos três superfícies. X é igual a menos raiz de 4 menos y2, que seria a parte negativa do cilindro. X é igual a 2 vezes y mais 2 ao quadrado, que seria a parábola de baixo. E x é igual a 2 vezes y menos 2 ao quadrado, que seria a parábola de cima. No entanto, seria inviável por causa dessas três superfícies. Então, vamos falar agora da variável de corte y. Se a gente tivesse a variável de corte y, a gente teria um retângulo de 8 por 10 no plano zx. E aquelas seriam as equações de corte. A primeira, y é igual a menos raiz de 4 menos x2, que é a parte de baixo do cilindro. Y é igual a mais raiz de 4 menos x2, que é a parte de cima do cilindro. Y é igual a raiz de x sobre 2 menos 2, da parte de baixo da parábola. E y é igual a menos raiz de x sobre 2 mais 2, da parte de cima da parábola. Por ter essas quatro equações, não é viável fazer o corte y. Bom, nós vamos calcular o volume do sólido através de uma integral tripla de 1 dV. Nós escolhemos tratar o sólido com variável de corte z, então as superfícies de corte vão ser z igual a 8, o corte superior, e z igual a 0, o corte inferior. A região de projeção no plano XY é essa, ela é formada por uma semicircunferência e por duas parábolas. Essa região ela pode ser tratada tanto como Rx quanto como Ry. Nós escolhemos tratar ela como Ry. Então, fazendo a cobertura por faixas ortogonais a y, nós percebemos que essa região tem que ser partida em duas. A primeira região, a primeira parte, vai ser partida de menos 2 a 0 e a segunda de 0 a 2. Então, a integral tripla vira duas integrais. A primeira delas, a variável de corte z, superfícies de corte 0 e 8, a região variando da circunferência até a parábola de baixo, que tem essas equações, e o y variando de menos 0 a 0. A segunda integral, mesmo esquema, a variável de corte z, superfícies de corte 0 e 8, a região varia da semicircunferência de cima até a parábola de cima, e o y variando de 0 a 2. Fazendo esses cálculos, nós encontramos um volume de 135,6 cm3. O material que nós utilizamos para fazer nosso sólido é o alumínio. Nós pesquisamos que a densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetros cúbicos. E para determinar a massa do sólido, basta fazer a integral tripla da função densidade dV. A montagem dessa integral ela é semelhante à montagem da integral do volume, só que a diferença é que, em vez de você ter uma hipersuperfície igual a 1 no caso, nós teremos a função densidade.
Como a nossa função densidade ela é 2,7 gramas por centímetros cúbicos, ela é uma constante, nós colocamos ela para fora da integral, colocamos ela em evidência e somamos as duas integrais que vai nos fornecer o volume. Então nós teremos a densidade vezes o volume, que nos dará a massa. E nós achamos 366,1 gramas. Olá, meu nome é Breno e vou relatar como fizemos o processo computacional da peça. Utilizando o software MacroStation, traçamos linhas auxiliares que nos permitiram traçar as curvas que compõem o perfil da peça. Estas curvas possuem a dimensão indicadas pelo professor. As partes não utilizadas foram deletadas, assim como as linhas auxiliares. Uma outra ferramenta do software nos permitiu criar uma superfície complexa que foi extrudada, formando assim o sólido desejado. Vista frontal, vista superior, vista isométrica, vista direita. Uma série de vistas isométricas nos permite ter uma ideia de como ficará a peça após usinada. Utilizando uma outra ferramenta do software, calculamos também o volume e a massa. Um volume de 135,6 centímetros cúbicos com massa de 366 gramas, para o caso da peça em alumínio, ou o mesmo volume com uma massa de 1.152 gramas, para o caso da peça em latão. Agora, usando o paquímetro, vou fazer a conferência das 3 principais medidas da peça. As 3 medidas são: comprimento da peça, 100 mm. Diâmetro do semicilindro, 40 mm. E largura da peça, 80 mm. Então nós vamos calcular o volume da peça. Para isso nós vamos utilizar um becker. Nós enchemos ele de água até um valor conhecido de 800 ml. Enchido de 800 ml. Então o valor encontrado aqui equivale ao volume da peça. Nós encontramos o valor de 136 ml, mais ou menos. Lembrando que a proveta tem um erro de mais ou menos 2 ml. Agora a gente vai medir a massa da peça usinada. Deu 362,53 gramas. Através dos cálculos, nós encontramos que o volume teórico da peça é de 135,6 centímetros cúbicos. No entanto, quando nós medimos, o volume medido foi de 136 centímetros cúbicos. A diferença percentual do teórico para o medido foi de 0,3%. Já em relação à massa, o calculado, o teórico, foi de 366,1 gramas, enquanto a massa que nós medimos foi de 362,5 gramas. A diferença percentual entre o teórico e o medido foi de 1%.